São José é o santo das causas silenciosas, dos trabalhadores, das famílias e daqueles que precisam urgentemente de um milagre. E eu tenho certeza, algo forte e poderoso vai acontecer nesta semana. Por isso, já escreva aqui nos comentários: São José, abre as portas da minha vida. Eu quero ler o seu nome e a sua intenção de oração. E se você acredita no poder da fé, já deixe o seu gostei neste vídeo, porque cada curtida faz esta oração chegar a mais pessoas que também precisam de esperança. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações, porque todos os dias temos orações fortes, emocionantes e poderosas para abençoar a sua vida. Agora, feche os seus olhos por um instante, acalme o seu coração e entregue todas as suas preocupações nas mãos de São José, porque nesta semana forte, as portas fechadas vão se abrir, os milagres urgentes vão acontecer e São José visitará a sua casa com poder e bênção. Vamos orar com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, nesta semana poderosa que se inicia, eu me coloco diante da tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada, mas cheia de esperança nos milagres que Deus pode realizar. São José, tu que foste escolhido para proteger a Sagrada Família, olha agora para a minha vida, para a minha casa, para as minhas dores escondidas, para as lágrimas que ninguém viu e para as batalhas que tenho enfrentado em silêncio. Nesta semana, eu clamo por portas abertas, portas que foram fechadas pela injustiça, pela inveja, pela maldade, pela perseguição espiritual e pelo desânimo. Abre, São José, as portas do trabalho, as portas da prosperidade, as portas da cura, as portas da paz, as portas da restauração e as portas dos milagres urgentes. Vai à frente de cada caminho difícil, remove todos os obstáculos, quebra as correntes do medo, da angústia, da tristeza e das derrotas repetidas. Ó poderoso protetor São José, existem causas que aos olhos humanos parecem impossíveis. Mas eu sei que para Deus tudo é possível. Por isso eu entrego em tuas mãos aquilo que mais tem me feito sofrer. São José, intercede por mim diante do Senhor. Leva minha oração até o céu. Apresenta as minhas lágrimas a Jesus. Mostra as minhas necessidades à Virgem Maria e alcança para mim a vitória que tanto necessito. Eu rejeito agora toda porta fechada pelo inimigo, toda palavra negativa lançada contra minha vida, toda seta de fracasso, toda obra contrária à minha felicidade, toda armadilha preparada contra os meus sonhos. Pelo poder de Deus eu declaro: as portas vão se abrir, os caminhos vão aparecer, as respostas vão chegar e os milagres urgentes acontecerão. São José, abençoa o meu lar, afasta toda discórdia, toda miséria, toda enfermidade e toda tristeza que tenta habitar dentro da minha casa. Que nesta semana haja pão sobre a minha mesa, haja paz dentro do meu coração, haja união na minha família e haja proteção divina em todos os lugares por onde eu passar. Glorioso São José, tu conheces as preocupações daqueles que lutam todos os dias. Tu conheces o peso das contas, o medo do amanhã, as noites sem dormir, a aflição da alma e o sofrimento daqueles que clamam por socorro. Por isso eu te peço,
Abre urgentemente uma porta de bênção para a minha vida nesta semana. Uma porta que ninguém poderá fechar. Uma porta preparada pelas mãos de Deus. Uma porta de honra, de crescimento, de milagres e de restauração. Se existem pessoas tentando impedir a minha vitória, que o Senhor confunda todo o mal. Se existem barreiras espirituais, que caiam agora pelo poder da oração. Se existem lágrimas escondidas, que sejam transformadas em testemunhos de vitória. Ó amado São José, visita também aqueles que estão desanimados, os que perderam a esperança, os que seguem aflitos, os que choram em silêncio e os que precisam urgentemente de um milagre. Que esta semana seja forte, poderosa e marcada por sinais divinos. Que as notícias boas cheguem, que as causas impossíveis sejam resolvidas, que toda a família seja restaurada e que vidas sejam verdadeiramente transformadas. Eu creio, São José, que o Deus do impossível já está trabalhando ao meu favor. Mesmo sem enxergar, eu confio. Mesmo chorando, eu continuo acreditando. Mesmo cansado, eu não vou desistir. Porque Deus está preparando algo grande. Porque o céu está movendo milagres. Porque a minha vitória está chegando. E porque as portas certas irão se abrir no tempo perfeito de Deus. São José, guardião das famílias, terror dos demônios, protetor dos aflitos, roga por mim nesta semana, roga pelos meus sonhos, pela minha saúde, pela minha vida financeira, pelos meus projetos, por minha casa e por aqueles que amo. Que toda sombra de derrota seja afastada a partir de agora, que toda tristeza seja vencida, que toda prisão espiritual seja quebrada e que uma nova história comece hoje em minha vida. Eu recebo pela fé as portas abertas, os milagres urgentes, as respostas inesperadas e as bênçãos abundantes que Deus preparou para mim. E quando a minha vitória chegar, eu testemunharei o poder do Senhor. Eu glorificarei o nome de Deus e direi diante de todos: foi São José quem intercedeu por mim. Foi Deus quem abriu minhas portas. Foi o céu quem realizou meu milagre. Talvez você tenha começado essa semana com o coração cansado, sentindo o peso das lutas, das preocupações e das portas que permaneciam fechadas diante da sua vida. Mas eu quero falar algo profundamente ao seu coração, neste momento sagrado. São José já está caminhando ao seu lado. O protetor das famílias, o guardião silencioso e fiel, já está intercedendo diante de Deus pelas causas que você carrega em segredo e pelas lágrimas que ninguém viu. Esta será uma semana marcada pela presença poderosa de São José sobre a sua vida. Não será apenas mais uma semana comum. Será uma semana de respostas, de livramento, de portas abertas e de milagres urgentes. São José conhece as aflições daqueles que lutam diariamente para sobreviver, daqueles que enfrentam dificuldades financeiras, problemas familiares e noites de angústia. E neste momento, ele apresenta cada uma das suas dores diante do Senhor. São José está entrando na frente dos seus caminhos para remover obstáculos invisíveis, desfazer armadilhas espirituais e abrir portas que estavam trancadas há muito tempo. Aquilo que parecia impossível aos seus olhos começa a mudar. O que estava parado começa a andar, porque quando São José intercede por uma causa, o céu se movimenta e milagres começam a acontecer de maneira surpreendente. Eu sei que existem momentos em que você pensou em desistir.
Dias em que o desânimo falou mais alto e a tristeza apertou o seu coração. Mas São José conhece o silêncio da dor, conhece o peso das responsabilidades e entende perfeitamente o sofrimento daqueles que lutam em silêncio. Por isso, nesta semana, ele estará fortalecendo a sua alma, renovando as suas forças e devolvendo a esperança que as dificuldades tentaram roubar. São José visitará espiritualmente o seu lar durante esta semana. Toda tristeza será repreendida, toda confusão perderá a força, toda angústia será entregue nas mãos de Deus e a paz do céu entrará dentro da sua casa. São José protegerá a sua família, guardará os seus caminhos e colocará bênção sobre tudo aquilo que parecia ameaçado pelo medo e pelas dificuldades. Prepare o seu coração, porque São José está abrindo caminhos onde antes só existiam barreiras. Aquela resposta que parecia distante pode chegar. Aquela oportunidade tão esperada pode finalmente aparecer. Aquela causa impossível pode começar a ser resolvida. Porque São José não abandona aqueles que recorrem a ele com fé verdadeira e coração sincero. Receba agora a proteção poderosa de São José sobre a sua vida. Ele está intercedendo pelas suas lágrimas, pelas suas preocupações e por todos os seus sonhos. Mesmo que ninguém compreenda a sua dor, São José compreende. Mesmo que tudo pareça demorado, São José já está trabalhando silenciosamente para que a sua vitória aconteça no tempo perfeito de Deus. Esta será uma semana de livramentos visíveis e invisíveis. São José afastará perigos que você nem chegará a conhecer. O mal não prevalecerá contra a sua vida, porque o céu está guardando os seus passos. Enquanto você dorme, São José intercede. Enquanto você espera, milagres começam a ser preparados em silêncio. São José também tocará a sua vida financeira nesta semana. Ele que foi trabalhador justo e fiel, conhece as preocupações daqueles que lutam pelo sustento da família. Por isso eu creio que portas profissionais irão se abrir, dinheiros inesperados irão chegar, oportunidades surgirão e a providência divina alcançará a sua casa. Onde existir escassez, Deus enviará a provisão através da poderosa intercessão de São José. E quando esta semana terminar, você perceberá quantas vezes São José esteve protegendo seus caminhos, sem que você percebesse. Você entenderá que esta oração foi um encontro preparado pelo céu para renovar a sua fé, fortalecer o seu coração e anunciar que grandes bênçãos já estão chegando em sua vida. Então continue orando, continue acreditando, continue confiando, porque São José já está abrindo portas, preparando milagres urgentes e derramando glórias sobre a sua vida nesta semana poderosa. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, nesta semana poderosa que se inicia, eu me coloco diante da tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada, mas cheia de esperança nos milagres que Deus pode realizar. São José, tu que foste escolhido para proteger a Sagrada Família, olha agora para a minha vida, para a minha casa, para as minhas dores escondidas, para as lágrimas que ninguém viu e para as batalhas que tenho enfrentado em silêncio. Nesta semana, eu clamo por portas abertas, portas que foram fechadas pela injustiça, pela inveja, pela maldade,
pela perseguição espiritual e pelo desânimo. Abre, São José, as portas do trabalho, as portas da prosperidade, as portas da cura, as portas da paz, as portas da restauração e as portas dos milagres urgentes. Vai à frente de cada caminho difícil, remove todos os obstáculos, quebra as correntes do medo, da angústia, da tristeza e das derrotas repetidas. Ó poderoso protetor São José, existem causas que aos olhos humanos parecem impossíveis. Mas eu sei que para Deus tudo é possível. Por isso eu entrego em tuas mãos aquilo que mais tem me feito sofrer. São José, intercede por mim diante do Senhor. Leva minha oração até o céu. Apresenta as minhas lágrimas a Jesus. Mostra as minhas necessidades à Virgem Maria e alcança para mim a vitória que tanto necessito. Eu rejeito agora toda porta fechada pelo inimigo, toda palavra negativa lançada contra minha vida, toda seta de fracasso, toda obra contrária à minha felicidade, toda armadilha preparada contra os meus sonhos. Pelo poder de Deus eu declaro: as portas vão se abrir, os caminhos vão aparecer, as respostas vão chegar e os milagres urgentes acontecerão. São José, abençoa o meu lar, afasta toda discórdia, toda miséria, toda enfermidade e toda tristeza que tenta habitar dentro da minha casa. Que nesta semana haja pão sobre a minha mesa, haja paz dentro do meu coração, haja união na minha família e haja proteção divina em todos os lugares por onde eu passar. Glorioso São José, tu conheces as preocupações daqueles que lutam todos os dias. Tu conheces o peso das contas, o medo do amanhã, as noites sem dormir, a aflição da alma e o sofrimento daqueles que clamam por socorro. Por isso eu te peço, abre urgentemente uma porta de bênção para a minha vida nesta semana. Uma porta que ninguém poderá fechar. Uma porta preparada pelas mãos de Deus. Uma porta de honra, de crescimento, de milagres e de restauração. Se existem pessoas tentando impedir a minha vitória, que o Senhor confunda todo o mal. Se existem barreiras espirituais, que caiam agora pelo poder da oração. Se existem lágrimas escondidas, que sejam transformadas em testemunhos de vitória. Ó amado São José, visita também aqueles que estão desanimados, os que perderam a esperança, os que seguem aflitos, os que choram em silêncio e os que precisam urgentemente de um milagre. Que esta semana seja forte, poderosa e marcada por sinais divinos. Que as notícias boas cheguem, que as causas impossíveis sejam resolvidas, que toda a família seja restaurada e que vidas sejam verdadeiramente transformadas. Eu creio, São José, que o Deus do impossível já está trabalhando ao meu favor. Mesmo sem enxergar, eu confio. Mesmo chorando, eu continuo acreditando. Mesmo cansado, eu não vou desistir, porque Deus está preparando algo grande, porque o céu está movendo milagres, porque a minha vitória está chegando e porque as portas certas irão se abrir no tempo perfeito de Deus. São José, guardião das famílias, terror dos demônios, protetor dos aflitos, roga por mim nesta semana. Roga pelos meus sonhos, pela minha saúde, pela minha vida financeira, pelos meus projetos, por minha casa e por aqueles que amo. Que toda sombra de derrota seja afastada a partir de agora.
que toda tristeza seja vencida, que toda prisão espiritual seja quebrada e que uma nova história comece hoje em minha vida. Eu recebo pela fé as portas abertas, os milagres urgentes, as respostas inesperadas e as bênçãos abundantes que Deus preparou para mim. E quando a minha vitória chegar, eu testemunharei o poder do Senhor. Eu glorificarei o nome de Deus e direi diante de todos: foi São José quem intercedeu por mim. Foi Deus quem abriu minhas portas. Foi o céu quem realizou meu milagre. Talvez você tenha começado essa semana com o coração cansado, sentindo o peso das lutas, das preocupações e das portas que permaneciam fechadas diante da sua vida. Mas eu quero falar algo profundamente ao seu coração, neste momento sagrado. São José já está caminhando ao seu lado. O protetor das famílias, o guardião silencioso e fiel, já está intercedendo diante de Deus pelas causas que você carrega em segredo e pelas lágrimas que ninguém viu. Esta será uma semana marcada pela presença poderosa de São José sobre a sua vida. Não será apenas mais uma semana comum. Será uma semana de respostas, de livramento, de portas abertas e de milagres urgentes. São José conhece as aflições daqueles que lutam diariamente para sobreviver, daqueles que enfrentam dificuldades financeiras, problemas familiares e noites de angústia. E neste momento, ele apresenta cada uma das suas dores diante do Senhor. São José está entrando na frente dos seus caminhos para remover obstáculos invisíveis, desfazer armadilhas espirituais e abrir portas que estavam trancadas há muito tempo. Aquilo que parecia impossível aos seus olhos começa a mudar. O que estava parado começa a andar. Porque quando São José intercede por uma causa, o céu se movimenta e milagres começam a acontecer de maneira surpreendente. Eu sei que existem momentos em que você pensou em desistir, dias em que o desânimo falou mais alto e a tristeza apertou o seu coração. Mas São José conhece o silêncio da dor, conhece o peso das responsabilidades e entende perfeitamente o sofrimento daqueles que lutam em silêncio. Por isso, nesta semana, ele estará fortalecendo a sua alma, renovando as suas forças e devolvendo a esperança que as dificuldades tentaram roubar. São José visitará espiritualmente o seu lar durante esta semana. Toda tristeza será repreendida, toda confusão perderá a força, toda angústia será entregue nas mãos de Deus e a paz do céu entrará dentro da sua casa. São José protegerá a sua família, guardará os seus caminhos e colocará bênção sobre tudo aquilo que parecia ameaçado pelo medo e pelas dificuldades. Prepare o seu coração, porque São José está abrindo caminhos onde antes só existiam barreiras. Aquela resposta que parecia distante pode chegar. Aquela oportunidade tão esperada pode finalmente aparecer. Aquela causa impossível pode começar a ser resolvida. Porque São José não abandona aqueles que recorrem a ele com fé verdadeira e coração sincero. Receba agora a proteção poderosa de São José sobre a sua vida. Ele está intercedendo pelas suas lágrimas, pelas suas preocupações e por todos os seus sonhos. Mesmo que ninguém compreenda a sua dor, São José compreende. Mesmo que tudo pareça demorado, São José já está trabalhando silenciosamente para que a sua vitória aconteça no tempo perfeito de Deus. Esta será uma semana de livramentos visíveis e invisíveis. São José afastará perigos que você nem chegará a conhecer.
O mal não prevalecerá contra a sua vida, porque o céu está guardando os seus passos. Enquanto você dorme, São José intercede. Enquanto você espera, milagres começam a ser preparados em silêncio. São José também tocará a sua vida financeira nesta semana. Ele que foi trabalhador justo e fiel, conhece as preocupações daqueles que lutam pelo sustento da família. Por isso eu creio que portas profissionais irão se abrir, dinheiros inesperados irão chegar, oportunidades surgirão e a providência divina alcançará a sua casa. Onde existir escassez, Deus enviará provisão através da poderosa intercessão de São José. E quando esta semana terminar, você perceberá quantas vezes São José esteve protegendo seus caminhos, sem que você percebesse. Você entenderá que esta oração foi um encontro preparado pelo céu para renovar a sua fé, fortalecer o seu coração e anunciar que grandes bênçãos já estão chegando em sua vida. Então continue orando, continue acreditando, continue confiando, porque São José já está abrindo portas, preparando milagres urgentes e derramando glórias sobre a sua vida nesta semana poderosa. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, nesta semana poderosa que se inicia, eu me coloco diante da tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada, mas cheia de esperança nos milagres que Deus pode realizar. São José, tu que foste escolhido para proteger a Sagrada Família, olha agora para a minha vida, para a minha casa, para as minhas dores escondidas, para as lágrimas que ninguém viu e para as batalhas que tenho enfrentado em silêncio. Nesta semana, eu clamo por portas abertas, portas que foram fechadas pela injustiça, pela inveja, pela maldade, pela perseguição espiritual e pelo desânimo. Abre, São José, as portas do trabalho, as portas da prosperidade, as portas da cura, as portas da paz, as portas da restauração e as portas dos milagres urgentes. Vai à frente de cada caminho difícil, remove todos os obstáculos, quebra as correntes do medo, da angústia, da tristeza e das derrotas repetidas. Ó poderoso protetor São José, existem causas que aos olhos humanos parecem impossíveis. Mas eu sei que para Deus tudo é possível. Por isso eu entrego em tuas mãos aquilo que mais tem me feito sofrer. São José, intercede por mim diante do Senhor. Leva minha oração até o céu. Apresenta as minhas lágrimas a Jesus. Mostra as minhas necessidades à Virgem Maria e alcança para mim a vitória que tanto necessito. Eu rejeito agora toda porta fechada pelo inimigo, toda palavra negativa lançada contra a minha vida, toda seta de fracasso, toda obra contrária à minha felicidade, toda armadilha preparada contra os meus sonhos. Pelo poder de Deus eu declaro: as portas vão se abrir, os caminhos vão aparecer, as respostas vão chegar e os milagres urgentes acontecerão. São José, abençoa o meu lar, afasta toda discórdia, toda miséria, toda enfermidade e toda tristeza que tenta habitar dentro da minha casa. Que nesta semana haja pão sobre a minha mesa, haja paz dentro do meu coração, haja união na minha família e haja proteção divina em todos os lugares por onde eu passar.
Glorioso São José, tu conheces as preocupações daqueles que lutam todos os dias. Tu conheces o peso das contas, o medo do amanhã, as noites sem dormir, a aflição da alma e o sofrimento daqueles que clamam por socorro. Por isso eu te peço, abre urgentemente uma porta de bênção para a minha vida nesta semana. Uma porta que ninguém poderá fechar. Uma porta preparada pelas mãos de Deus. Uma porta de honra, de crescimento, de milagres e de restauração. Se existem pessoas tentando impedir a minha vitória, que o Senhor confunda todo o mal. Se existem barreiras espirituais, que caiam agora pelo poder da oração. Se existem lágrimas escondidas, que sejam transformadas em testemunhos de vitória. Ó amado São José, visita também aqueles que estão desanimados, os que perderam a esperança, os que seguem aflitos, os que choram em silêncio e os que precisam urgentemente de um milagre. Que esta semana seja forte, poderosa e marcada por sinais divinos. Que as notícias boas cheguem, que as causas impossíveis sejam resolvidas, que toda a família seja restaurada e que vidas sejam verdadeiramente transformadas. Eu creio, São José, que o Deus do impossível já está trabalhando ao meu favor. Mesmo sem enxergar, eu confio. Mesmo chorando, eu continuo acreditando. Mesmo cansado, eu não vou desistir, porque Deus está preparando algo grande, porque o céu está movendo milagres, porque a minha vitória está chegando e porque as portas certas irão se abrir no tempo perfeito de Deus. São José, guardião das famílias, terror dos demônios, protetor dos aflitos, roga por mim nesta semana. Roga pelos meus sonhos, pela minha saúde, pela minha vida financeira, pelos meus projetos, por minha casa e por aqueles que amo. Que toda sombra de derrota seja afastada a partir de agora. Que toda tristeza seja vencida. Que toda prisão espiritual seja quebrada. E que uma nova história comece hoje em minha vida. Eu recebo pela fé as portas abertas, os milagres urgentes, as respostas inesperadas e as bênçãos abundantes que Deus preparou para mim. E quando a minha vitória chegar, eu testemunharei o poder do Senhor. Eu glorificarei o nome de Deus e direi diante de todos: foi São José quem intercedeu por mim. Foi Deus quem abriu minhas portas. Foi o céu quem realizou meu milagre. Talvez você tenha começado essa semana com o coração cansado, sentindo o peso das lutas, das preocupações e das portas que permaneciam fechadas diante da sua vida. Mas eu quero falar algo profundamente ao seu coração, neste momento sagrado. São José já está caminhando ao seu lado. O protetor das famílias, o guardião silencioso e fiel, já está intercedendo diante de Deus pelas causas que você carrega em segredo e pelas lágrimas que ninguém viu. Esta será uma semana marcada pela presença poderosa de São José sobre a sua vida. Não será apenas mais uma semana comum. Será uma semana de respostas, de livramento, de portas abertas e de milagres urgentes. São José conhece as aflições daqueles que lutam diariamente para sobreviver, daqueles que enfrentam dificuldades financeiras, problemas familiares e noites de angústia. E neste momento, ele apresenta cada uma das suas dores diante do Senhor. São José está entrando na frente dos seus caminhos para remover obstáculos invisíveis, desfazer armadilhas espirituais e abrir portas que estavam trancadas há muito tempo. Aquilo que parecia impossível aos seus olhos
começa a mudar. O que estava parado começa a andar. Porque quando São José intercede por uma causa, o céu se movimenta e milagres começam a acontecer de maneira surpreendente. Eu sei que existem momentos em que você pensou em desistir, dias em que o desânimo falou mais alto e a tristeza apertou o seu coração. Mas São José conhece o silêncio da dor, conhece o peso das responsabilidades e entende perfeitamente o sofrimento daqueles que lutam em silêncio. Por isso, nesta semana, Ele estará fortalecendo a sua alma, renovando as suas forças e devolvendo a esperança que as dificuldades tentaram roubar. São José visitará espiritualmente o seu lar durante esta semana. Toda tristeza será repreendida, toda confusão perderá a força, toda angústia será entregue nas mãos de Deus e a paz do céu entrará dentro da sua casa. São José protegerá a sua família, guardará os seus caminhos e colocará bênção sobre tudo aquilo que parecia ameaçado pelo medo e pelas dificuldades. Prepare o seu coração, porque São José está abrindo caminhos onde antes só existiam barreiras. Aquela resposta que parecia distante pode chegar. Aquela oportunidade tão esperada pode finalmente aparecer. Aquela causa impossível pode começar a ser resolvida. Porque São José não abandona aqueles que recorrem a Ele com fé verdadeira e coração sincero. Receba agora a proteção poderosa de São José sobre a sua vida. Ele está intercedendo pelas suas lágrimas, pelas suas preocupações e por todos os seus sonhos. Mesmo que ninguém compreenda a sua dor, São José compreende. Mesmo que tudo pareça demorado, São José já está trabalhando silenciosamente para que a sua vitória aconteça no tempo perfeito de Deus. Esta será uma semana de livramentos visíveis e invisíveis. São José afastará perigos que você nem chegará a conhecer. O mal não prevalecerá contra a sua vida, porque o céu está guardando os seus passos. Enquanto você dorme, São José intercede. Enquanto você espera, milagres começam a ser preparados em silêncio. São José também tocará a sua vida financeira nesta semana. Ele que foi trabalhador justo e fiel, conhece as preocupações daqueles que lutam pelo sustento da família. Por isso eu creio que portas profissionais irão se abrir, dinheiros inesperados irão chegar, oportunidades surgirão e a providência divina alcançará a sua casa. Onde existir escassez, Deus enviará provisão através da poderosa intercessão de São José. E quando esta semana terminar, você perceberá quantas vezes São José esteve protegendo seus caminhos, sem que você percebesse. Você entenderá que esta oração foi um encontro preparado pelo céu para renovar a sua fé, fortalecer o seu coração e anunciar que grandes bênçãos já estão chegando em sua vida. Então continue orando, continue acreditando, continue confiando, porque São José já está abrindo portas, preparando milagres urgentes e derramando glórias sobre a sua vida nesta semana poderosa. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, nesta semana poderosa que se inicia, eu me coloco diante da tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada, mas cheia de esperança nos milagres que Deus pode realizar. São José, tu que foste escolhido para proteger a Sagrada Família, olha agora para a minha vida, para a minha casa,
para as minhas dores escondidas, para as lágrimas que ninguém viu e para as batalhas que tenho enfrentado em silêncio. Nesta semana, eu clamo por portas abertas, portas que foram fechadas pela injustiça, pela inveja, pela maldade, pela perseguição espiritual e pelo desânimo. Abre, São José, as portas do trabalho, as portas da prosperidade, as portas da cura, as portas da paz, as portas da restauração e as portas dos milagres urgentes. Vai à frente de cada caminho difícil, remove todos os obstáculos, quebra as correntes do medo, da angústia, da tristeza e das derrotas repetidas. Ó poderoso protetor São José, existem causas que aos olhos humanos parecem impossíveis. Mas eu sei que para Deus tudo é possível. Por isso eu entrego em tuas mãos aquilo que mais tem me feito sofrer. São José, intercede por mim diante do Senhor. Leva minha oração até o céu. Apresenta as minhas lágrimas a Jesus. Mostra as minhas necessidades à Virgem Maria. E alcança para mim a vitória que tanto necessito. Eu rejeito agora toda porta fechada pelo inimigo, toda palavra negativa lançada contra minha vida, toda seta de fracasso, toda obra contrária à minha felicidade, toda armadilha preparada contra os meus sonhos. Pelo poder de Deus, eu declaro: as portas vão se abrir, os caminhos vão aparecer, as respostas vão chegar e os milagres urgentes acontecerão. São José, abençoa o meu lar, afasta toda discórdia, toda miséria, toda enfermidade e toda tristeza que tenta habitar dentro da minha casa. Que nesta semana haja pão sobre a minha mesa, haja paz dentro do meu coração, haja união na minha família e haja proteção divina em todos os lugares por onde eu passar. Glorioso São José, tu conheces as preocupações daqueles que lutam todos os dias. Tu conheces o peso das contas, o medo do amanhã, as noites sem dormir, a aflição da alma e o sofrimento daqueles que clamam por socorro. Por isso eu te peço, abre urgentemente uma porta de bênção para a minha vida nesta semana. Uma porta que ninguém poderá fechar, uma porta preparada pelas mãos de Deus, uma porta de honra, de crescimento, de milagres e de restauração. Se existem pessoas tentando impedir a minha vitória, que o Senhor confunda todo o mal. Se existem barreiras espirituais, que caiam agora pelo poder da oração. Se existem lágrimas escondidas, que sejam transformadas em testemunhos de vitória. Ó amado São José, visita também aqueles que estão desanimados, os que perderam a esperança, os que seguem aflitos, os que choram em silêncio e os que precisam urgentemente de um milagre. Que esta semana seja forte, poderosa e marcada por sinais divinos. Que as notícias boas cheguem, que as causas impossíveis sejam resolvidas, que toda a família seja restaurada e que vidas sejam verdadeiramente transformadas. Eu creio, São José, que o Deus do impossível já está trabalhando ao meu favor. Mesmo sem enxergar, eu confio. Mesmo chorando, eu continuo acreditando. Mesmo cansado, eu não vou desistir, porque Deus está preparando algo grande, porque o céu está movendo milagres, porque a minha vitória está chegando e porque as portas certas irão se abrir no tempo perfeito de Deus. São José, guardião das famílias, terror dos demônios, protetor dos aflitos,
roga por mim nesta semana. Roga pelos meus sonhos, pela minha saúde, pela minha vida financeira, pelos meus projetos, por minha casa e por aqueles que amo. Que toda sombra de derrota seja afastada a partir de agora. Que toda tristeza seja vencida. Que toda prisão espiritual seja quebrada. E que uma nova história comece hoje em minha vida. Eu recebo pela fé as portas abertas, os milagres urgentes, as respostas inesperadas e as bênçãos abundantes que Deus preparou para mim. E quando a minha vitória chegar, eu testemunharei o poder do Senhor. Eu glorificarei o nome de Deus e direi diante de todos: foi São José quem intercedeu por mim. Foi Deus quem abriu minhas portas. Foi o céu quem realizou meu milagre. Talvez você tenha começado essa semana com o coração cansado, sentindo o peso das lutas, das preocupações e das portas que permaneciam fechadas diante da sua vida. Mas eu quero falar algo profundamente ao seu coração, neste momento sagrado. São José já está caminhando ao seu lado. O protetor das famílias, o guardião silencioso e fiel, já está intercedendo diante de Deus pelas causas que você carrega em segredo e pelas lágrimas que ninguém viu. Esta será uma semana marcada pela presença poderosa de São José sobre a sua vida. Não será apenas mais uma semana comum. Será uma semana de respostas, de livramento, de portas abertas e de milagres urgentes. São José conhece as aflições daqueles que lutam diariamente para sobreviver, daqueles que enfrentam dificuldades financeiras, problemas familiares e noites de angústia. E neste momento, ele apresenta cada uma das suas dores diante do Senhor. São José está entrando na frente dos seus caminhos para remover obstáculos invisíveis, desfazer armadilhas espirituais e abrir portas que estavam trancadas há muito tempo. Aquilo que parecia impossível aos seus olhos começa a mudar. O que estava parado começa a andar, porque quando São José intercede por uma causa, o céu se movimenta e milagres começam a acontecer de maneira surpreendente. Eu sei que existem momentos em que você pensou em desistir, dias em que o desânimo falou mais alto e a tristeza apertou o seu coração. Mas São José conhece o silêncio da dor, conhece o peso das responsabilidades e entende perfeitamente o sofrimento daqueles que lutam em silêncio. Por isso, nesta semana, ele estará fortalecendo a sua alma, renovando as suas forças e devolvendo a esperança que as dificuldades tentaram roubar. São José visitará espiritualmente o seu lar durante esta semana. Toda tristeza será repreendida, toda confusão perderá a força, toda angústia será entregue nas mãos de Deus e a paz do céu entrará dentro da sua casa. São José protegerá a sua família, guardará os seus caminhos e colocará bênção sobre tudo aquilo que parecia ameaçado pelo medo e pelas dificuldades. Prepare o seu coração, porque São José está abrindo caminhos onde antes só existiam barreiras. Aquela resposta que parecia distante pode chegar. Aquela oportunidade tão esperada pode finalmente aparecer. Aquela causa impossível pode começar a ser resolvida, porque São José não abandona aqueles que recorrem a ele com fé verdadeira e coração sincero. Receba agora a proteção poderosa de São José sobre a sua vida. Ele está intercedendo pelas suas lágrimas, pelas suas preocupações e por todos os seus sonhos. Mesmo que ninguém compreenda a sua dor, São José compreende. Mesmo que tudo pareça demorado,
São José já está trabalhando silenciosamente para que a sua vitória aconteça no tempo perfeito de Deus. Esta será uma semana de livramentos visíveis e invisíveis. São José afastará perigos que você nem chegará a conhecer. O mal não prevalecerá contra a sua vida, porque o céu está aguardando os seus passos. Enquanto você dorme, São José intercede. Enquanto você espera, milagres começam a ser preparados em silêncio. São José também tocará a sua vida financeira nesta semana. Ele que foi trabalhador justo e fiel, conhece as preocupações daqueles que lutam pelo sustento da família. Por isso eu creio que portas profissionais irão se abrir, dinheiros inesperados irão chegar, oportunidades surgirão e a providência divina alcançará a sua casa. Onde existir escassez, Deus enviará provisão através da poderosa intercessão de São José. E quando esta semana terminar, você perceberá quantas vezes São José esteve protegendo seus caminhos, sem que você percebesse. Você entenderá que esta oração foi um encontro preparado pelo céu para renovar a sua fé, fortalecer o seu coração e anunciar que grandes bênçãos já estão chegando em sua vida. Então continue orando, continue acreditando, continue confiando, porque São José já está abrindo portas, preparando milagres urgentes e derramando glórias sobre a sua vida nesta semana poderosa. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, nesta semana poderosa que se inicia, eu me coloco diante da tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada, mas cheia de esperança nos milagres que Deus pode realizar. São José, tu que foste escolhido para proteger a Sagrada Família, olha agora para a minha vida, para a minha casa, para as minhas dores escondidas, para as lágrimas que ninguém viu e para as batalhas que tenho enfrentado em silêncio. Nesta semana, eu clamo por portas abertas, portas que foram fechadas pela injustiça, pela inveja, pela maldade, pela perseguição espiritual e pelo desânimo. Abre, São José, as portas do trabalho, as portas da prosperidade, as portas da cura, as portas da paz, as portas da restauração e as portas dos milagres urgentes. Vai à frente de cada caminho difícil, remove todos os obstáculos, quebra as correntes do medo, da angústia, da tristeza e das derrotas repetidas. Ó poderoso protetor São José, existem causas que aos olhos humanos parecem impossíveis. Mas eu sei que para Deus tudo é possível. Por isso eu entrego em tuas mãos aquilo que mais tem me feito sofrer. São José, intercede por mim diante do Senhor. Leva minha oração até o céu. Apresenta as minhas lágrimas a Jesus. Mostra as minhas necessidades à Virgem Maria e alcança para mim a vitória que tanto necessito. Eu rejeito agora toda a porta fechada pelo inimigo, toda palavra negativa lançada contra a minha vida, toda seta de fracasso, toda obra contrária à minha felicidade, toda armadilha preparada contra os meus sonhos. Pelo poder de Deus eu declaro: as portas vão se abrir, os caminhos vão aparecer, as respostas vão chegar e os milagres urgentes acontecerão. São José, abençoa o meu lar, afasta toda discórdia, toda miséria, toda enfermidade
e toda tristeza que tenta habitar dentro da minha casa. Que nesta semana haja pão sobre a minha mesa, haja paz dentro do meu coração, haja união na minha família e haja proteção divina em todos os lugares por onde eu passar. Glorioso São José, tu conheces as preocupações daqueles que lutam todos os dias. Tu conheces o peso das contas, o medo do amanhã, as noites sem dormir, a aflição da alma e o sofrimento daqueles que clamam por socorro. Por isso eu te peço, abre urgentemente uma porta de bênção para a minha vida nesta semana. Uma porta que ninguém poderá fechar. Uma porta preparada pelas mãos de Deus. Uma porta de honra, de crescimento, de milagres e de restauração. Se existem pessoas tentando impedir a minha vitória, que o Senhor confunda todo o mal. Se existem barreiras espirituais, que caiam agora pelo poder da oração. Se existem lágrimas escondidas, que sejam transformadas em testemunhos de vitória. Ó amado São José, visita também aqueles que estão desanimados, os que perderam a esperança, os que seguem aflitos, os que choram em silêncio e os que precisam urgentemente de um milagre. Que esta semana seja forte, poderosa e marcada por sinais divinos. Que as notícias boas cheguem, que as causas impossíveis sejam resolvidas, que toda a família seja restaurada e que vidas sejam verdadeiramente transformadas. Eu creio, São José, que o Deus do impossível já está trabalhando ao meu favor. Mesmo sem enxergar, eu confio. Mesmo chorando, eu continuo acreditando. Mesmo cansado, eu não vou desistir. Porque Deus está preparando algo grande. Porque o céu está movendo milagres. Porque a minha vitória está chegando. E porque as portas certas irão se abrir no tempo perfeito de Deus. São José, guardião das famílias, terror dos demônios, protetor dos aflitos, roga por mim nesta semana, roga pelos meus sonhos, pela minha saúde, pela minha vida financeira, pelos meus projetos, por minha casa e por aqueles que amo. Que toda sombra de derrota seja afastada a partir de agora. Que toda tristeza seja vencida. Que toda prisão espiritual seja quebrada. E que uma nova história comece hoje em minha vida. Eu recebo pela fé as portas abertas, os milagres urgentes, as respostas inesperadas e as bênçãos abundantes que Deus preparou para mim. E quando a minha vitória chegar, eu testemunharei o poder do Senhor. Eu glorificarei o nome de Deus e direi diante de todos: foi São José quem intercedeu por mim. Foi Deus quem abriu minhas portas. Foi o céu quem realizou meu milagre. Talvez você tenha começado essa semana com o coração cansado, sentindo o peso das lutas, das preocupações e das portas que permaneciam fechadas diante da sua vida. Mas eu quero falar algo profundamente ao seu coração, neste momento sagrado. São José já está caminhando ao seu lado. O protetor das famílias, o guardião silencioso e fiel, já está intercedendo diante de Deus pelas causas que você carrega em segredo e pelas lágrimas que ninguém viu. Esta será uma semana marcada pela presença poderosa de São José sobre a sua vida. Não será apenas mais uma semana comum. Será uma semana de respostas, de livramento, de portas abertas e de milagres urgentes. São José conhece as aflições daqueles que lutam diariamente para sobreviver, daqueles que enfrentam dificuldades financeiras, problemas familiares e noites de angústia. E neste momento,
ele apresenta cada uma das suas dores diante do Senhor. São José está entrando na frente dos seus caminhos para remover obstáculos invisíveis, desfazer armadilhas espirituais e abrir portas que estavam trancadas há muito tempo. Aquilo que parecia impossível aos seus olhos começa a mudar. O que estava parado começa a andar, porque quando São José intercede por uma causa, o céu se movimenta e milagres começam a acontecer de maneira surpreendente. Eu sei que existem momentos em que você pensou em desistir, dias em que o desânimo falou mais alto e a tristeza apertou o seu coração. Mas São José conhece o silêncio da dor, conhece o peso das responsabilidades e entende perfeitamente o sofrimento daqueles que lutam em silêncio. Por isso, nesta semana, ele estará fortalecendo a sua alma, renovando as suas forças e devolvendo a esperança que as dificuldades tentaram roubar. São José visitará espiritualmente o seu lar durante esta semana. Toda tristeza será repreendida, toda confusão perderá a força, toda angústia será entregue nas mãos de Deus e a paz do céu entrará dentro da sua casa. São José protegerá a sua família, guardará os seus caminhos e colocará bênção sobre tudo aquilo que parecia ameaçado pelo medo e pelas dificuldades. Prepare o seu coração, porque São José está abrindo caminhos onde antes só existiam barreiras. Aquela resposta que parecia distante pode chegar. Aquela oportunidade tão esperada pode finalmente aparecer. Aquela causa impossível pode começar a ser resolvida. Porque São José não abandona aqueles que recorrem a ele com fé verdadeira e coração sincero. Receba agora a proteção poderosa de São José sobre a sua vida. Ele está intercedendo pelas suas lágrimas, pelas suas preocupações e por todos os seus sonhos. Mesmo que ninguém compreenda a sua dor, São José compreende. Mesmo que tudo pareça demorado, São José já está trabalhando silenciosamente para que a sua vitória aconteça no tempo perfeito de Deus. Esta será uma semana de livramentos visíveis e invisíveis. São José afastará perigos que você nem chegará a conhecer. O mal não prevalecerá contra a sua vida, porque o céu está guardando os seus passos. Enquanto você dorme, São José intercede. Enquanto você espera, milagres começam a ser preparados em silêncio. São José também tocará a sua vida financeira nesta semana. Ele que foi trabalhador justo e fiel, conhece as preocupações daqueles que lutam pelo sustento da família. Por isso eu creio que portas profissionais irão se abrir, dinheiros inesperados irão chegar, oportunidades surgirão e a providência divina alcançará a sua casa. Onde existir escassez, Deus enviará a provisão através da poderosa intercessão de São José. E quando esta semana terminar, você perceberá quantas vezes São José esteve protegendo seus caminhos, sem que você percebesse. Você entenderá que esta oração foi um encontro preparado pelo céu para renovar a sua fé, fortalecer o seu coração e anunciar que grandes bênçãos já estão chegando em sua vida. Então continue orando, continue acreditando, continue confiando, porque São José já está abrindo portas, preparando milagres urgentes e derramando glórias sobre a sua vida nesta semana poderosa. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração
é sinal de que São José já está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente, de um milagre inesperado. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém. E até a próxima oração milagrosa.